Quais são os remédios utilizados em algumas terapias médicas que podem fazer com que você tenha problemas de fertilidade? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre alguns tratamentos e medicamentos que, quando utilizados, podem fazer com que você tenha prejuízo na sua fertilidade. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Certos remédios utilizados em algumas terapias para tratar alguns problemas de saúde podem fazer como tenha o efeito colateral, fazer com que esse homem apresente problemas relacionados à sua fertilidade. Grande parte desses tratamentos que são utilizados tem como esse efeito colateral e nós temos que orientar o paciente a respeito desse tipo de ocorrência, para tentarmos prevenir e, se for o caso, fazer com que esse paciente colete o esperma para que ele consiga ainda ter prole, consiga ter filhos depois de terminado esse tratamento. E afinal, quais que são os remédios, quais que são os tratamentos que podem fazer com que esse tipo de problema aconteça? Então, a grande parte desse problema de infertilidade que acontece nos homens decorrentes do uso de alguns remédios ou tratamentos vem em virtude dos medicamentos ou tratamentos associados ao tratamento oncológico, que é o tratamento relacionado ao tratamento de alguns tumores. Nós sabemos que a radioterapia, certo? Que é aquele tipo de tratamento que você utiliza um tipo de radiação para matar as células tumorais, ela pode afetar de maneira muito importante a produção de espermatozoides pelo seu testículo. Sabemos que o testículo é um dos órgãos mais radiosensíveis que existem, e principalmente aquelas células que produzem os espermatozoides, que são as células germinativas do testículo, são os túbulos seminíferos, eles têm essa característica de ficarem muito sensíveis quando expostos à radiação. E às vezes o paciente tem que fazer um tratamento para complementar, às vezes tem que fazer o tratamento de uma radioterapia para um tipo de linfoma, tem que fazer o tratamento de uma radioterapia para algum câncer que tenha acontecido na pelve, dentre outras situações, e essa radiação pode afetar esse funcionamento dos testículos. E infelizmente essa dose da radiação é algo cumulativo. Quanto mais sessões de radioterapia e quanto mais doses dessa radioterapia o paciente receber, pior vai ser esse tipo de efeito. E muitas vezes o paciente não consegue recuperar essa fertilidade depois que suspende ou que termina esse tipo de tratamento e fica como sequela irreversível esse tipo de problema. Então a radioterapia, que pode ser localizada próxima ou pode ser localizada às vezes distante do testículo, pode fazer com que esse órgão não produza mais espermatozoides. Além de outro tipo de tratamento, que é a quimioterapia. Você utiliza de alguns medicamentos para matar essas células tumorais, só que esses medicamentos eles não atacam só as células que têm tumor, eles atacam as células também que são sadias, que não tem nenhum tipo de problema. E o testículo também não se escapa disso. Quando você administra esses quimioterápicos na veia, esse quimioterápico vai circular por todo o teu corpo, matando as células tumorais, mas também prejudicando o funcionamento das células sadias do teu corpo. E, como sempre, o testículo tem células extremamente sensíveis à ação desses efeitos. Então, alguns quimioterápicos, por exemplo, como a doxorubicina, a ciclofosfamida, o etanercept, dentre outros, podem fazer com que você tenha esse tipo de problema. Até certos medicamentos que a gente chama de
inibidores do fator de necrose tumoral, que são utilizados para o tratamento de algumas doenças inflamatórias, doenças inflamatórias intestinais, alguns tipos de artrites, como o adalimumab e entre outros, também podem te causar esse tipo de problema. Então, numa hora dessas, o que a gente sempre recomenda no tratamento oncológico, no tratamento de você utilize algum desses medicamentos? Que você, antes de proceder esse tipo de terapia, você colete os espermatozoides a fim de preservar pelo menos algumas células germinativas que, caso você ainda queira ter filhos depois do tratamento e esses medicamentos e essa radioterapia venha a ter prejudicado a sua fertilidade, você tem material genético guardado para conseguir fazer uma inseminação, pelo menos. Então, numa hora dessas, é importante esse tipo de orientação e que nós tenhamos consciência dessa situação e que nós comuniquemos esse fato aos nossos pacientes. Outro tipo de tratamento que faz com que aconteça infertilidade é a terapia da deprivação androgênica, ou seja, você dá de maneira deliberada alguns medicamentos com a finalidade de reduzir os níveis de testosterona. E esses medicamentos, além de reduzirem os níveis de testosterona, eles também fazem com que você pare de produzir espermatozoides, porque eles inibem, eles vão lá na tua hipófise, que é uma glândula que fica logo acima do nariz, dentro do teu cérebro, e eles inibem a secreção de gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. E o FSH, ele age nos testículos, fazendo com que os túbulos semeníferos produzam os espermatozoides. Então, quando você utiliza esses antiandrogênicos, você cessa completamente esse tipo de produção de espermatozoides. E quando que isso é utilizado? Por exemplo, o tratamento do câncer de próstata, num estágio mais avançado, você acaba utilizando esses medicamentos. E hoje em dia também utiliza esse medicamento em homens que desejem, alguns transexuais que desejem desenvolver características femininas, você dá esse tipo de deprivação, essa terapia de deprivação da produção de testosterona, para que, juntamente com o uso de alguns estrogênios, ele desenvolva caracteres sexuais femininos no seu corpo. E isso também pode fazer com que cesse completamente a produção de espermatozoides neste homem transexual que acaba fazendo esse tipo de tratamento. Então, numa hora dessas, também a gente recomenda, caso esses pacientes que estão tratando câncer de próstata ainda desejem ter filhos, você também acabe armazenando o espermatozoide. A boa notícia é que quando você para esse tipo de tratamento, boa parte das vezes o testículo recupera a produção espontânea de espermatozoides. Nós podemos citar desses casos alguns medicamentos, o Degarelix, a leucoprolida e a gozerelina como sendo alguns dos seus representantes. Agora, falando um pouco de muitos medicamentos que nós utilizamos na prática urológica diária, alguns desses remédios são utilizados para tratamento de diversos problemas na área da urologia, que também podem fazer com que você tenha uma diminuição na produção de espermatozoides. Então, o primeiro que a gente vai comentar são aqueles medicamentos que a gente utiliza para o tratamento da próstata aumentada e para o tratamento da queda de cabelo masculina, que é a finasterida dutasterida. Eles são conhecidos como os inibidores da 5-alfa-redutase. Eles agem justamente nessa 5-alfa-redutase, diminuindo a conversão de testosterona em deidrotestosterona, que é uma forma mais ativa desse hormônio e que age no tecido prostático e age também nos folículos pilosos do couro cabeludo. Alguns pacientes que tomam esses remédios, eles podem ter diminuição da sensibilidade do pênis, podem ter problemas de queixa, diminuição da libido, disfunção erétil e mesmo homens utilizando aquela dosagem pequena de 1 mg ao dia para queda de cabelo, podem sim ter uma diminuição importante na contagem dos seus espermatozoides. Por isso que a gente sempre recomenda, para o tratamento de fins estéticos, que se realize um espermograma para avaliar como que está isso antes de você iniciar esse tratamento. E depois, ao longo dessa terapia, você repita esse exame para verificar se não está tendo uma influência no resultado da produção de espermatozoides. Por isso que esses medicamentos também você deve ter muito cuidado quando você administra ele, principalmente em homens jovens que ainda desejem ter filhos. Então, a finasterida e a dutasterida
para próstata aumentada geralmente não é um problema tão grande assim, porque geralmente esses homens são mais velhos, a dose, apesar de ser um pouco maior, esses homens já têm famílias constituídas, já têm a prole definida e não desejam mais ter filhos. O maior problema mesmo é em homens jovens que estão utilizando esse tipo de tratamento. Aqueles medicamentos que você utiliza para tratar problemas de ansiedade, problemas de depressão e até mesmo problemas para tratar a ejaculação precoce, podem te dar esse tipo de problema, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Podemos citar o escitalopram, podemos citar a fluoxetina, podemos citar a sertralina e podemos citar também a paroxetina como alguns dos seus representantes. E como alguns sabem, nós utilizamos esses remédios por controle da ejaculação precoce, que são os remédios extremamente efetivos para esse fim. Mas temos que saber também que eles podem alterar a quantidade dos espermas produzidos, além do esperma, dos espermatozoides que você tem, que você consegue produzir no seu testículo. E também, homens que ainda desejam ter filhos, pode ser prudente que você faça o acompanhamento desses pacientes com a realização de espermogramas para verificar se isso não está acontecendo. E existe uma síndrome que acontece depois que você para de utilizar esses remédios, que pode fazer com que esse homem persista com esse problema da diminuição dos espermatozoides, com diminuição da libido e às vezes problemas de disfunção erétil, mesmo que você suspenda o uso desses remédios. Você pode utilizar para tentar abreviar isso, para que isso não aconteça. Você pode usar de maneira intermitente esse remédio, se você utiliza um período e depois cessa o seu uso, ficar pelo menos no final de semana sem utilizar. E há um medicamento que tem sido promissor no tratamento desses problemas, que é a bupropiona, que ela também, utilizada com esses remédios, ela diminui a questão dos efeitos colaterais relacionados à parte sexual, relacionados à questão da libido, da disfunção erétil, e parece que pode também prevenir a ocorrência de problemas relacionados à diminuição na quantidade dos espermatozoides, mas aí a gente ainda tem que ter cuidado, são estudos que estão chegando aí, mas de qualquer forma é importante a gente saber que esses medicamentos, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, podem te dar esse tipo de problema. Outra classe de remédio que a gente vai falar são os opioides, que são utilizados para o tratamento da dor de forte intensidade. Aquela dor que às vezes depois de uma cirurgia muito grande que você fez, ou que você tem um problema de dor, por exemplo, aquela dor nas costas decorrente do nervo ciático ou uma hérnia de disco, às vezes você tem que utilizar esses remédios para poder tratar essa dor. Então nós temos esses representantes, nós temos a oxicodona, nós temos a própria morfina, que são utilizados para esse fim, e nós temos também o tramadol, e nós temos ainda também aquele que você utiliza juntamente com o paracetamol, que é a codeína, que também pode te causar esse tipo de problema. Então, o uso de opioides também pode ser um fator que causa uma diminuição tanto da libido, da disfunção erétil, mas também pode interferir na produção dos espermatozoides que você acaba tendo no seu testículo. Então, todo cuidado é pouco quando você utiliza esse tipo de medicamento. E nunca podemos esquecer de falar que o uso da testosterona exógena para você ter modelamento corporal, por exemplo, a fim de ganhar massa muscular, também pode fazer com que os seus testículos parem de produzir espermatozoides de maneira definitiva. Então, todo cuidado é pouco, mesmo em doses baixas, naquela dose que você acaba pensando que não vai te causar nenhum malefício, mesmo doses baixas por curtos períodos de tempo, podem fazer com que o testículo pare de produzir espermatozoides. E muitas vezes essas paradas são irreversíveis e você pode ter essa sequela pelo resto da tua vida. Existem alguns esquemas para tentar recuperar essa produção de espermatozoides mais rapidamente, com o uso, por exemplo, do análogo ao LH, que nós podemos falar do HCG, que você administra via subcutânea, como uma alternativa para esse problema, ou até mesmo os moduladores seletivos do receptor de estrogênio, tais como o clomifeno, tais como o tamoxifeno, também podem ser utilizados para que você recupere essa função de produzir espermatozoides pelo seu testículo mais rapidamente. Mas de qualquer forma, pessoal, é importante nós sabermos que todos esses tratamentos, todas essas drogas podem te causar infertilidade. E de antemão, quando você opta, juntamente com o teu médico, por
fazer esse tipo de tratamento, é importante que você seja sabedor dessa possível ocorrência e que você tenha consciência desse tipo de acontecimento. E, se for necessário, você deve fazer o acompanhamento com espermogramas seriados para ver se o medicamento que você está usando hoje está ou não prejudicando a produção de espermatozoides pelo seu testículo. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.